Boa noite, na graça e na paz de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos de mais uma live e hoje nós iremos falar das maravilhas de Deus. Uma palavra de exortação, uma palavra de revigoração, de transformação. Palavra esta que transforma, palavra esta que edifica, palavra esta que faz com que alguém se realce a sua fé espiritual. Hoje nós vamos falar sobre as tais pessoas que não podem entrar no reino dos céus. Nós iremos propagar a genuína palavra de Deus falando deste assunto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus queridos, é um versículo para que nós possamos tomarmos bastante cuidado. É um versículo para que nós possamos tomarmos uma atitude, e diante desta atitude, um cuidado extraordinário. Se nós formos entender o significado da salvação, nós nunca iremos cair no laço do inimigo para sermos atrapalhados no pecado. O livro de 1 Coríntios traz uma grande e sérias palavras que aprova aquele que não pode entrar no reino dos céus. No versículo 10 do capítulo 6, diz que nem os fornicadores. O que significa fornicador? Fornicador é aquela pessoa que ainda não está matrimonialmente legalizado, ou seja, ainda não está legalmente legalizado no casamento. Ainda não está de acordo com o doutrinário bíblico. Casado, feito laço matrimonial de acordo com autoridade eclesiástica. Somente juntos. Este é o que está em fornicação. E nós entendemos que os idólatras, os idólatras também não fazem parte do reino dos céus. E quem são os idólatras? Idólatras é a partir do momento em que alguém adora um Deus, que este Deus não é o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Este é o idólatra, que se ajoelha diante de uma imagem esculpida por mão de artesão. Este é o idólatra. Que acende velas para quem já faleceu. Este é o idólatra. Pois a palavra de Deus diz que quem morre com Cristo, ele está sendo iluminado por Cristo. Não é aquela luz de vela que vai iluminá-lo o caminho daquele que morreu com Cristo, e sim o poder e a luz que ilumina os nossos passos, que é Jesus. E a Bíblia fala também dos adúlteros. E o que significa ser uma pessoa adúltera? Pessoa adúltera é quando a pessoa quebra o laço matrimonial. Uma de ambas as partes vem trair. Se chama adultério. E a Bíblia diz que esse também não faz parte do reino dos céus. E os efeminados. Quem são os efeminados? Os efeminados se enquadra
na área de homossexualismo ou lesbianismo. Isso se chama efeminação, né? O homem que gosta de outro homem, a mulher que gosta de outra mulher, para se ajuntarem como se fosse homem com mulher. E a Bíblia diz que estes são os efeminados, e estes também não farão parte do reino dos céus. Os sodomitas da mesma forma, os efeminados. Lembra de Sodoma e Gomorra, aonde tinham povos que se entremeavam na prática pecaminosa, e que estes povos, eles coabitavam homens com homens, mulheres com mulheres, e ali Deus destruiu aquela cidade toda com enxofre e fogo. Foi totalmente destruída por causa daqueles atos pecaminosos. E a Bíblia fala também sobre ladrões. O ladrão também não faz parte do reino dos céus. E os bêbados, da mesma forma, não farão parte do reino dos céus. Os avarentos, da mesma forma também, não farão parte do reino dos céus. E o que é que significa ser uma pessoa avarento? Avarento é a pessoa mesquinha, a pessoa que não se compadece de alguém, que não divide o seu pão cotidiano com alguém que necessita, só quer somente para si e não olha para alguém que está necessitando, tendo como repartir os bens que ele tem, o alimento que ele possui, e vendo alguém necessitado, vira as costas para o necessitado e não ajuda, e não alimenta, e não dá vestimenta, e não acolhe. Esse é o avarento. O avarento é aquele que quanto mais possui, mais ele quer possuir. Quanto mais riqueza tem, mais ele quer possuir, e quando alguém necessita, ele não está para ajudar. Esse é o avarento. E a Bíblia fala também sobre os maldizentes. O que é que significa ser uma pessoa maldizente? As pessoas que falam mal da vida dos outros. É, isso mesmo. A pessoa que fala mal da vida dos outros, essas pessoas está incluído no quadro de que não herdarão o reino dos céus, maldizente. E os roubadores? Os roubadores também da mesma forma não herdarão o reino dos céus. E a Bíblia diz que estes que se tiver enquadrado neste patamar, que estiver no meio deste quadro de pessoas, não fará parte do reino dos céus de forma alguma. A não ser que ele se arrependa dos seus caminhos malignos. A não ser que ele tenha um profundo arrependimento de verdade, e este arrependimento venha a ser verdadeiro. Aí sim, ele tem uma oportunidade, ele tem a dignidade e o direito de se arrepender para herdar a vida eterna. E o que significa arrependimento? Arrependimento é quando nós não queremos voltar mais para a prática de pecar, pedimos perdão a Deus e rejeitamos o pecado. Quando nós não se damos bem mais com o pecado. Quando o pecado vem para que nós possamos fazê-lo, nós iremos rejeitá-lo. Porque amamos a Jesus. E isso se chama arrependimento. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de tudo que nós fizemos. Olha o que diz o versículo 11. E é o que alguns têm sido, mais a vez sido lavado, mais a vez sido santificado, mais a vez sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É bem claro este versículo, em que a Bíblia nos fala que todo devasso, fornicador, idólatra,
ladrões, bêbados, avarento, efeminado, fornicador, adúlteros e todos que são contra a Sagrada Escritura, estes não herdarão o reino dos céus. E alguns têm sido isso tudo, mas estes alguns que nós estamos incluídos neste quadro, temos sido lavados, temos sido justificados, santificados pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Somos privilegiados por isso. Somos grandemente privilegiados por isso, porque nós somos perdoados por Jesus Cristo.